falei ainda, e a gente está hoje iniciando mais uma das nossas reuniões aqui do Departamento de Tocoginecologia, e hoje a gente vai estar falando de um tema um pouco diferente, né? Porque também a gente não pode ficar falando só de doença, tratamento, gravidez, oncologia, câncer de mama, e eu quis trazer para vocês uma pessoa muito querida, que é a Gabriela Martelli. Ela é nossa ela é nossa ex-residente, ela foi nossa aluna de graduação, nossa residente de GO, uma pessoa muito querida, muito competente e, acima de tudo, muito alto astral e que tem uma forma muito legal de trabalhar. Eu acho que é muito importante que, principalmente o pessoal mais novo, tenha, assim, conheça, né, novas possibilidades de trabalho, pense em coisas sem fronteiras mesmo, né, no trabalho do GO, sem fronteiras, e tudo que pode ser feito. Pensando nisso, eu convidei a Gabi para estar aqui com a gente e contar para ela de muitas coisas que ela faz, né, no Sem Fronteiras, como médica ginecologista na cidade, e então, Gabi, a palavra é sua, quero te agradecer imensamente por ter vindo, e realmente eu acho que a gente precisa, né, trazer coisas um pouco diferentes, além das nossas aulas teóricas, que são muito importantes, mas também para ampliar os horizontes principalmente do pessoal mais novo que está aí, tá certo? Muito obrigada, a palavra é sua. Tá certo, muito obrigada, doutora Fernanda. Bom, obrigada por todo mundo que está na reunião. Como a doutora Fernanda falou, para quem não me conhece, meu nome é Gabriela Martelli, eu sou médica formada pela Unicamp, fiz residência no CAISM, onde eu aprendi muito, e aí eu vou contar um pouquinho para vocês sobre as minhas vivências depois que eu terminei a residência, trabalhando um pouco na Amazônia e depois como médica do Médicos Sem Fronteiras no Afeganistão. Então, eu vou começar, eu sei que não era o jeito que eu gostaria de estar apresentando, né, é muito mais legal uma reunião ao vivo, em que a gente pode interagir mais, ter um pouco mais da linguagem corporal, mas dentro das nossas condições é o que a gente tem, então a gente vai começar, tá bom? Eu fiz uma apresentação mais breve e superficial para depois dar espaço para perguntas, porque é difícil saber o que cada um vai ter interessado, eu sei que tem muito estudante que está assistindo. Então, eu vou começar falando do por que trabalhar fora do país, né? Assim, isso, para quem me conhece, sabe que eu gosto muito de viajar, eu acredito que viajar abre a cabeça, você aprende muito com a cultura do outro, é enriquecedor, e uma das formas de viajar sem ser turismo, né, é viajar trabalhando. E sempre, desde antes da graduação, eu tinha essa vontade de trabalhar, e principalmente trabalhar no Médicos Sem Fronteiras, né? Eu acreditava que trabalhar no consultório é, com certeza, enriquecedor, mas você acaba ficando preso um pouco naquela vivência com seus pares muito parecidos, então você acaba ficando numa zona de conforto e que, às vezes, sair um pouquinho dela pode trazer novos olhares e muitas transformações, muito mais para a gente até, pessoa que está se dispondo aí, do que para as pessoas que a gente está ajudando. Então, eu sempre quis fazer isso, e aí, aqui nessa fotinho, só para ilustrar o meu vistozinho do Afeganistão, vou falar sobre o meu sonho. Eu sempre quis trabalhar no Médicos Sem Fronteiras, desde a graduação. E aí, como que tudo começou? Na graduação, no 6º ano, veio uma pessoa, um recrutador, dar uma palestra na Unicamp sobre o Médicos Sem Fronteiras. E eu, muito ingênua, fiquei super animada, acabou a palestra, eu 6º ano, falei, não, vou pegar meu CRM e vou me inscrever, recém-formado. Fui falar com o recrutador, ele falou assim, nossa, muito legal que você quer participar disso, mas a gente não aceita recém-formado. Você precisa ter pelo menos 2 anos de experiência depois de formado como médico, para a gente aceitar a sua inscrição. Aí, sabendo disso, eu fui fazer a residência, né? Eu pensei, já que eu preciso passar esse tempo, vamos fazer residência. Foi aí que eu entrei no CAISM, fiz a residência de GO, eu terminei a residência, eu mandei o e-mail de novo. Oi, eu sou médica ginecologista, eu queria participar do Médicos Sem Fronteiras. Comecei com o processo.
O processo é bem longo, bem burocrático, tem muitas etapas. Acredito que ele seja feito desse jeito mesmo, para dar uma triada, né, nas pessoas. E nesse período, eles me falaram, eu fiz o processo de recrutamento, mas eles me falaram, olha, Gabi, ninguém vai te aceitar como ginecologista recém-formada, você tem que trabalhar pelo menos uns 2 anos na sua área para depois poder ir para uma missão. E aí foi aí que a vida me deu uma preparação prévia. Terminei a residência e deu tempo, então, de ir viajar. Quem me conhece sabe que eu fiz uma volta ao mundo em 6 meses. E aí eu recebi essa surpresa maravilhosa, que foi a preparação que a vida me deu, que foi ir trabalhar no Amazonas, nesse lugar que vocês conseguem ver aí na tela, onde está marcadinho, que chama Porto Trombetas. Trombetas é uma vila no meio da Amazônia, ela faz parte de um distrito de uma cidade chamada Oriximiná. Não sei se vocês conseguem ver meu cursor, mas Oriximiná fica a mais ou menos 2 a 3 horas de Trombetas mesmo. Para chegar nesse lugar na Amazônia, era um lugar numa área remota, precisava pegar avião. Esses aviões não tem todos os dias, mais ou menos 3 vezes por semana. E aí a cidade grande mais próxima é Santarém, que fica a 8 horas de lancha rápida. Então, assim, foi uma experiência que já mudou muito o jeito que eu estava acostumado a trabalhar, e foi um trabalho com a população ribeirinha e quilombola também, além das pessoas da vila. Eu queria falar um pouquinho como isso já me ajudou e já transformou um pouco a minha ideia de como trabalhar como ginecologista e tudo que a gente pode fazer. Só uma observação, vocês verem aqui, Trombetas, ele fica além de Terra Santa e para lá de Deus dará, no Pará. É bem, bem no meio do nada. E aí, os desafios, né, de trabalhar na Amazônia. Primeiro, que é uma área remota, de difícil acesso, como vocês podem ver na primeira foto. Os rios são tortuosos, as comunidades, aí não dá para ver na foto, mas existem diversas comunidades ao longo do rio, comunidades de 300, 600 pessoas, em que muitas vezes o único modo de locomoção é esse barquinho aí do lado da direita, que chama rabeta, que cabe 1 ou 2 pessoas. Então, assim, as minhas gravidinhas, minhas pacientes grávidas, que tinham muitas, vinham sentadinhas nessa rabeta, às vezes 3 horas para chegar no hospital para passar numa consulta de pré-natal. Então, vocês imaginam que tipo de situação e que tipo de atendimento que era feito e que tipo de situação de vulnerabilidade que a gente encontrava. Um outro desafio foi em relação à equipe médica, que é muito reduzida, né? A maior parte do tempo, você tem mais ou menos 1 ou 2, mas muitas vezes apenas 1 profissional essencial de cada área. Isso quer dizer um ginecologista, um pediatra, um anestesista, um cirurgião, um clínico e um ortopedista. E aí você precisa aprender a lidar com os recursos que você tem, porque por mais que a gente aprenda na residência, na faculdade, que o ideal é você operar de preferência com outro ginecologista, a maior parte das vezes você vai acabar operando com cirurgião ou com ortopedista, que você saiba que seria legal ter uma UTI neonatal ou uma UTI adulto, você não vai ter, e você vai trabalhar dentro desses recursos. Queria dizer que o hospital lá era um hospital muito maravilhoso, bem equipado dentro das possibilidades, mas que os recursos de tratamento eles eram limitados, e aí isso traz criatividade, né? E quando eu digo recurso limitado, é assim, eu tinha à disposição uma máquina de ultrassom, mas lógico que não havia um ultrassonografista disponível. E desse modo, eu precisei melhorar minhas habilidades para poder aproveitar o recurso técnico que tinha lá com as minhas capacidades. Gabi, acho que travou o seu som. Vocês estão ouvindo? Realmente está sem som. Travou o Só um slide. minutinho, travou. Ela já está voltando. Coisas da internet.
Uma pena, peraí, já está entrando, ó. Acho que caiu a internet dela, um minutinho só, ela já deve voltar aqui. Estou tentando falar com ela, mas acho que teve uma queda. Vamos esperar mais um pouquinho, que ela deve estar voltando. Ela está no Afeganistão? Não, ela tá aqui mesmo. Gente, alguém está conseguindo me ouvir? Agora sim, Gabi, caiu, a gente estava lá... A doutora Fernanda está me ligando, será que é o meu Não, áudio? sou eu, esquece. A gente parou lá na Rabeta, na grávida que estava vindo de Rabeta, e depois você contando que o hospital era muito legal e que você estava desenvolvendo suas habilidades de ultrassom. Daí, ali para frente, parou. Fernanda, acho que ela saiu de novo. Ouvindo? Será que sou eu? Isso, pode, ó. Eu vou desligar meu microfone aqui. Tá, agora vocês conseguem me ouvir, pessoal? Eu vou voltar Sim. aqui no... Sim! Sim, Gabi. Uai, mas... E agora? Voltou? Voltou, não a apresentação. Sim, agora voltou, mas a apresentação não. Você vai ter que compartilhar de novo. Ai, que chato, gente. Me perdoem, eu não sei usar essas tecnologias ainda. Tá perdoada. Quem andou lá de Rabeta e aprendeu a fazer ultrassom lá no meio da selva vai aprender mexendo nisso daqui, né, Gabi? Isso vai estar fácil. Vai ser isso aqui que vai atrapalhar. Ai, vocês estão me vendo? Aí, ó, pronto. Isso, agora tudo certo. Eu não sei até onde vocês me ouviram. Até você falar do ultrassom, que você estava aprendendo ultrassom, que os recursos lá, que o hospital era legal e que tinha os recursos e que você tem, por exemplo, o ultrassom. Isso, e aí outros recursos que eram limitados, por exemplo, a gente tem leito de apoio, né, no hospital, mas, por exemplo, não tem, se você põe uma paciente no leito de apoio de UTI, você não tem uma UTI, então, quem cuidava, por exemplo, da paciente que teve uma eclâmpsia, pessoas falam, tá, é o ginecologista, o bebê ficou mal, precisava de um leito de apoio da incubadora, tinha um leito de apoio, mas não tinha uma equipe de neonatologista. Então, assim, quantas vezes que eu não vi, por exemplo, a pediatra passando dia e noite, porque ela era a única pediatra dormindo do lado do berço, trocando às vezes com anestesista por algumas horas, mas ficando ali intensamente. Isso acabou trazendo uma vivência muito rica de criatividade, de lidar com recurso, e tudo isso era agravado pelo fato da população estar numa situação de vulnerabilidade muito intensa. Isso porque a população ribeirinha quilombola é uma população ainda que tem uma baixa escolaridade, que tem uma dificuldade de locomoção, uma baixa renda, e assim, tinha muita dificuldade de adesão no pré-natal, porque para vir de Rabeta fazer a consulta era muito difícil. O hospital dava gasolina, às vezes a gente precisava organizar lanche para ter um estímulo para as pessoas virem. Além disso, era muito difícil ter o segmento dessas pacientes fora do hospital, porque não pegava celular, às vezes tinha um celular por comunidade, e acabava que a gente tinha situações de alto índice de natalidade. Cheguei a ter paciente de 17 anos na 4ª gestação e passar por situações que eu nunca tinha imaginado antes. Nessa foto aqui, foi um caso que me marcou muito, foi a minha primeira transferência de ambulância. Ambulância, como o nome diz, é uma lancha que virou ambulância.
Mas não se iludam, ela não é uma ambulância com UTI. É basicamente uma lancha adaptada que a gente conseguia fazer as pacientes deitarem e que aí transferia, às vezes, os casos mais graves para o hospital mais próximo, 2, 3 horas rio abaixo, para um lugar que tivesse uma UTI, para um lugar que tivesse um pouco de mais recurso. Nesse dia, nesse caso, foi uma paciente que trabalha de parto prematuro e uma paciente numa pré-eclâmpsia grave. Foi a primeira vez que eu resolvi transferir alguém. E chegando lá, assim, a gente tem uma imagem da transferência, mas as dificuldades continuam, né? Porque o hospital que eu transferi não tinha ginecologista. A única médica que estava de plantão era uma cirurgia geral. Então, apesar de ter outros recursos, ainda assim, depois de um tempo, você fica ponderando, será que vale a pena eu transferir essa paciente ou eu tento manter ela aqui? E essas vivências acabaram amadurecendo a minha ideia de trabalhar fora, né, da minha zona de desconforto, e acabou me preparando para a minha grande missão, eu diria assim, né, recente, que foi o Médicos Sem Fronteiras. Que aí passou 2 anos, esse trabalho no Amazonas era para ser uma coisa temporária, acabou sendo uma coisa mensal, a cada 15 dias, por mais de um ano. Foi muito enriquecedor, trouxe muita vivência. E assim, quando deu exatamente 2 anos como ginecologista, eu consegui minha primeira missão no Médicos Sem Fronteiras. E aí, eu acho que eu preciso contextualizar. Essa missão foi uma missão que aconteceu no Afeganistão. O Afeganistão, não tem como falar dele sem falar um pouco do contexto do Afeganistão, né? É um país que foi marcado e é marcado por décadas de conflito interno e externo, e que por conta disso é uma terra linda, mas que tem um potencial de desenvolvimento muito grande, que tem universidades, mas que ao mesmo tempo é marcado pelas guerras que tiveram sucessivamente. Então, tem um aspecto de terra arrasada. Para quem não sabe ou não lembra, tem uma questão muito delicada do Talibã. O Talibã é um grupo político muçulmano que ficou no poder do Afeganistão por um período muito longo e que mudou muito a vida da sociedade e principalmente a vida das mulheres lá, né? Como o Talibã tem uma visão um pouco mais extrema em relação ao seguimento das leis do Corão, isso acabou restringindo muito algumas liberdades das mulheres, muitos direitos que haviam sido conquistados, e agora eu estou dando a minha opinião pessoal, né? Isso não é a opinião do Médicos Sem Fronteiras, mas muito do que havia sido conquistado, que as mulheres iam para a universidade, que se formavam na década de 50, retrocederam, e o Talibã ficou no poder até 2001, e continua exercendo uma grande influência. Então, assim, nós não temos mulheres que frequentavam a escola, então nós não temos muitas mulheres que se formaram médicas, e ao mesmo tempo a gente tem uma situação de que as mulheres, elas são resguardadas, o que significa que elas não deveriam passar com homens médicos. E aí você cria uma estrutura muito frágil, né? Que você tem uma mulher que não pode passar com um homem médico, mas uma sociedade que não forma médicas mulheres. E nesse contexto, o Afeganistão hoje é o país com a maior mortalidade materna do mundo. E aí, dito isso, eu vou contar um pouco da minha experiência, da minha vivência. Tá todo mundo conseguindo me ouvir? Eu não estou conseguindo ter um feedback, mas eu vou contar. Tá ótimo, Gabi, tá ótimo. Tá dando para ver e te ouvir super bem. Então tá bom. Chegando no Afeganistão, né, tem os primeiros choques, né, que são os choques culturais de toda vez que a gente faz qualquer tipo de viagem. O primeiro choque que eu tive é que o Estado, apesar de não ser mais controlado pelo Talibã, que era um grupo específico com ideias mais radicais, o Estado afegão, ele não é laico. Então, o Afeganistão, ele é um Estado muçulmano, e isso significa que é esperado de todas as pessoas que vão para o país por qualquer motivo, que vocês sigam as regras e respeite a religião. E isso inclui o modo de vestimenta, a etiqueta, isso para homens e mulheres, né? Então, ninguém deve ter o joelho à mostra, os cotovelos à mostra, espera-se que todas as mulheres cubram a cabeça. Existe a segregação de gênero
numa questão ainda extremamente forte, então tem até o modo correto de como se sentar num carro, que se tiver 2 homens e uma mulher, tem que ir os 2 homens na frente e a mulher atrás. Se tiver 3 homens e uma mulher, essa mulher deveria ir no banco do passageiro para não estar nem perto do outro homem. E todas as outras pequenos detalhes que às vezes a gente não está acostumado na nossa cultura. Além disso, tem a questão da comunicação, né? Porque o Afeganistão, ele não é um povo homogêneo. Só de língua oficial são 2. Eles falam o Dari, que é parecido com o persa, e o Pashto, que é um dos dialetos falados no Paquistão. E por mais que dentro do Médicos Sem Fronteiras as pessoas falem inglês, cada pessoa vem de um país do mundo, cada pessoa tem seu sotaque, tem seu vocabulário um pouco mais alargado ou diminuído. E acho que a questão que mais dificulta muitas vezes é a questão que nas missões a gente fica em condição de confinamento. Isso é uma estratégia do Médicos Sem Fronteiras para diminuir risco, diminuir incidente, mas que acaba com que, se vocês verem nessa foto, essa era a única visão que eu conseguia ter do lado de fora do complexo onde eu ficava, que era quando a gente subia em cima da caixa d'água, horários específicos, com a presença de um homem, e conseguia ver a rua. É assim, do hospital para o alojamento, do alojamento para o hospital, num quarteirão fechado. E isso é o que acontece em todos os projetos. E aí, para contextualizar um pouquinho mais, o Médicos Sem Fronteiras tem muitos projetos dentro do Afeganistão, né? Eu fui participar de um único projeto que chama HOST, que está aqui embaixo, na bordinha do Paquistão. E aí, agora eu quero falar um pouquinho sobre esse projeto, que é a maior maternidade do Médicos Sem Fronteiras no mundo hoje. E quando a gente diz maior, não é em área física, não é uma área física muito grande, inclusive acredito que o CAISM em área física é maior que essa maternidade, mas em questão de número de pacientes atendidas, ela abrange todo um estado, o estado de Host, e são recebidas mulheres para tratamento gratuito, livre demanda, com uma média diária de 80 partos por dia. É uma alta rotatividade. Em geral, a nossa equipe era formada por 4 médicas locais, e aí eu gosto de ressaltar que tem já algumas pessoas que são de famílias mais esclarecidas, que acabaram muitas vezes fazendo uma faculdade fora do país. 2 dessas médicas fizeram faculdade no Paquistão e voltam para o Afeganistão porque casaram, por questão de família, e que trabalhavam com a gente como o staff nacional. Mas apenas uma dessas 4, ela tinha conseguido fazer uma especialização em ginecologia. Então, essas outras médicas eram médicas generalistas, mas que trabalhavam tanto já na maternidade que, assim, elas eram muitas coisas muito, muito melhores do que muita gente por aí. Além disso, a equipe de ginecologistas, que chama de expatriados, né, que são as pessoas que vêm de outros países, ela pode variar de 1 a 3 ginecologistas. Quando eu fui, por sorte, nós éramos em 3, e aí a gente tem uma equipe de mais ou menos 150 midwives, que são, na verdade, as obstetrizes, né? Não chega a ser uma enfermeira obstetra, mas eram mulheres treinadas na obstetriz, como se fossem parteiras, e extremamente boas. Além disso, às vezes tinha anestesista, às vezes não tinha um médico anestesista. E aí o que a gente tinha era um enfermeiro ou então um técnico mesmo em anestesia. E aí, isso é importante para conseguir depois entender várias das condutas dos protocolos que talvez não façam sentido para quem trabalha no hospital, que tem um anestesista que faz uma anestesia geral. Um técnico de anestesia, ele faz uma sedação e ele faz uma RAC, mas ele, em geral, não faz a intubação. E isso acaba dificultando muito os tipos de tratamentos cirúrgicos empregados. E aí, além das diferenças culturais, eu queria falar um pouco sobre as diferenças no tratamento do dia a dia. Então, essa foto é do nosso centro cirúrgico. Apesar de ter um número de partos muito grande, a maior parte desses partos era parto normal. E muitas vezes passava 1, 2 dias sem nenhum parto cesariana. Várias coisas eram diferentes. A primeira coisa é para qualquer tipo de tratamento cirúrgico,
eu precisava do consentimento do homem responsável. E isso significava que a paciente ela podia estar numa urgência, numa emergência, essa paciente ela não ia para o centro cirúrgico. Se a gente não fosse lá fora, toda coberta, com uma tradutora, chamar o responsável homem pela paciente tal, pedir para ele assinar um termo dizendo que poderia fazer essa cirurgia, e aí sim essa paciente podia ser levada para o centro cirúrgico. Além disso, existe uma cultura mesmo do parto normal, porque a taxa de natalidade é muito alta. Então, as pacientes, elas não querem ter parto cesárea, elas tinham medo do parto cesárea. Parto cesárea era uma grande exceção. E uma coisa que eu estranhei muito foi, no primeiro dia, eu cheguei lá e, assim, a maternidade era um silêncio. Uma sala de parto gigante, uma grande sala que seria o pré-parto, com muitas pacientes em trabalho de parto ao mesmo tempo e você não escuta nada. Uma sala de pré-parto também gigante e você não escuta nada. E aí você vê, assim, uma paciente lá tomando um suquinho, daqui a pouco ela chama, vai lá a obstetriz, faz o toque, tá total. Ela anda até a sala do lado e faz 2 forcinhas, o bebê nasce, você não escuta nada, e ela já sai, vai, assim, poucos minutos depois fica ali em observação, né? Aqueles períodos de dictação, terceiro período, enfim, e logo em seguida ela vai para a enfermaria. Mas um silêncio, assim, que eu nunca tinha visto. E uma outra coisa que eu queria pontuar para depois repuxar é que, assim, a média da quantidade de filhos desejados, isso inclusive em famílias com condições financeiras, em famílias, por exemplo, das outras médicas, é em torno de 5 filhos. E o filho homem, ele ainda é um filho mais desejado que uma filha mulher. E por conta de todo esse contexto e dessa cultura, haviam muitas diferenças no protocolo de serviço. E isso acho que foi o que mais me chocou no começo, mais demorou na minha adaptação. E aí, a questão principalmente da via de parto, que as cesarianas, elas eram exclusivamente para manutenção da vida materna. Isso porque a gente queria preservar um futuro reprodutivo. Essas pacientes, elas não fazem contracepção, elas não fazem laqueadura, elas querem ter muitos filhos e fazer uma cesariana muitas vezes vai comprometer esse futuro reprodutivo. Então, parto pélvico era via baixa, gestação, gemelar, trigemelar, quadrigemelar, parto vaginal, DPP, para quem não é da área, né, que é descolamento da placenta, precoce da placenta, prematura da placenta, que é uma grande urgência, porque o bebê pode morrer. Nesses casos, era transfusão de sangue, se a mãe estiver estável, era um parto vaginal, e as diversas malformações também. Então, mais de uma vez, a gente fez uma punção de uma fontanela, de uma hidrocefalia, para fazer um parto vaginal, uma punção via vaginal. E, no começo, isso foi muito chocante para mim, mas, assim, existe um protocolo que eles pedem para a gente seguir, até porque eu estou lá só de passagem, e a ideia não é você ir lá e fazer o serviço, é você treinar a equipe, né? E a equipe vai ficar, então é importante que todo mundo fale a mesma língua. Outras coisas que também chamaram muita atenção era o uso do misoprostol, que aqui no Brasil a gente faz o uso via vaginal, né? E lá o exame de toque é uma exceção. Você vai fazer quando a paciente chamar ou quando você precisa, mas assim, tudo o que fosse possível era feito via alta, e isso até inclusive ultrassom, o misoprostol, elas derretiam na água e funcionava muito bem, indução de parto, tudo. E a quarta coisa que chamava muito a minha atenção era o tempo da alta, assim. Era uma fábrica de bebês mesmo, e assim, a gente não tinha leito para todo mundo. Era comum ter 2, 3 pacientes deitadas no mesmo leito, e elas queriam ir embora, porque elas tinham mais 3, 4 filhos em casa. Então, assim, uma paciente sem comorbidades que veio, teve um bebê, o bebê nasceu saudável, tá tudo bem, passou 6 horas, ela podia ir de alta. Que é uma realidade que a gente não vive hoje, mas que dentro do contexto, hoje eu vendo, faz muito sentido. E, apesar de parecer muito diferente, falando assim, às vezes eu acho que deve ter gente que tá até meio assustado, na verdade a rotina era muito parecida. Então, a rotina no hospital era como?
acordava bem cedinho, tinha uma reunião multidisciplinar com a equipe da enfermaria, a equipe que estava no pré-parto, a equipe da pediatria, a equipe da anestesia, a equipe da GO. Gabi, sumindo o seu som de novo. Acho que você vai ter que se reconectar. Gente, vou pedir só mais um minutinho para vocês, está super interessante, mas a Gabi travou de novo e está tentando se reconectar. Eu estou anotando todas as questões aqui, da Rosa, do Henrique, da Cristina, do Rodolfo. A Gabi saiu e está reconectando, tá? Realmente é uma experiência muito interessante. Isso mesmo, Fábio, não vão ser as quedas de conexão que vão atrapalhar. Gabi está voltando daqui a pouquinho. E como é importante, eu quis trazer a Gabi justamente por isso, porque eu não sabia o que ela ia apresentar para a gente, mas, assim, eu acompanho a Gabi em redes sociais e tudo mais, e ela é uma pessoa muito querida. E... Voltou. Gabi, paramos... Fica tranquila, Gabi, paramos na fábrica de bebês, realmente é uma fábrica de bebês. Mas vocês estão na fábrica de bebês na rotina? Na vocês estão conseguindo me ouvir? Estamos te ouvindo, mas a apresentação... Eu vou compartilhar de novo. Tem que compartilhar de novo. Tá acabando, gente, eu juro. Não tem que acabar, tem que falar. Você tá ótima, tá todo mundo adorando. Vocês estavam nesse slide aqui? Isso. Vocês chegaram a ouvir, ou vocês estavam nesse slide aqui? Nesse dos bebês, isso, nesse dos bebês. Nesse aqui, vocês chegaram a ouvir as diferenças dos protocolos, ou não deu tempo de ouvir nada da diferença dos protocolos, assim? Você falou que a diferença é que a cesariana era para manter a vida materna, e que você fez um monte de parto pélvico, gemelar, né, tudo por via vaginal, e que usava o misoprostol dissolvido, isso daí. E a alta era muito precoce, você estava falando da alta. Isso, que a alta é muito precoce, até porque as pacientes querem ir embora, elas têm 3, 4 filhos em casa, a gente não tinha leito mesmo, infelizmente, às vezes de noite a gente não dava alta, então à noite era comum ter 3 pacientes deitadas no mesmo leito, cada uma sentadinha num cantinho. Então, essa alta precoce era uma coisa que no começo me incomodou, mas que depois a gente vai entendendo que dentro do contexto era o que era possível, né? E aqui na foto, esse trigemelar que nasceu de parto vaginal, parto lindo, e aqui só um pedacinho de uma das salas de parto, mas assim, a gente tinha 9 dessas macas, porque era o tempo inteiro nascendo alguém, uma do lado da outra. E apesar de ser muito diferente, a rotina era muito parecida, né? A minha rotina no hospital acaba que ela lembrava muito uma rotina no hospital do Brasil ou em qualquer outro lugar. Então, cedo a gente fazia uma reunião multidisciplinar, todas as pessoas das diferentes áreas, então da enfermaria, o pessoal da pediatria, o pessoal da anestesia, a gente falava dos casos das últimas 24 horas, falava dos casos mais graves, e depois passava a visita nos leitos das pacientes patológicas, primeiro do pré-parto, via se tinha alguma conduta a ser tomada. Depois, a gente fazia os ultrassons de urgência, porque todos os ultrassons, lógico, quem faziam eram as médicas,
E esses ultrassons, eles não tinham um objetivo de fazer nenhum grande diagnóstico detalhado de medicina fetal, mas ele tinha um objetivo de ver uma placenta prévia, de ver uma apresentação anômala, de fazer um diagnóstico de um aborto, de uma mola, enfim, qualquer coisa que pudesse ser uma urgência e que me ajudaria numa propedêutica. Aí, passando nessa parte do centro obstétrico, do pré-parto, depois a gente fazia a visita na enfermaria, apenas nas pacientes patológicas e nas pacientes pós-cirúrgicas. E durante todo o período do plantão, né, a gente ficava de médico on-call, que é de sobreaviso, para qualquer urgência, para qualquer emergência e para qualquer ultrassom. E aí eu queria ressaltar que isso eram só para as pacientes patológicas, porque a paciente que ela não tinha nenhuma comorbidade, ela era admitida pela midwife, ela era conduzida pela midwife, ela tinha o parto feito pela midwife, e depois ela era dispensada com as orientações pela midwife, eu nem ficava sabendo da existência dessa paciente. Então, a presença do ginecologista era para uma dúvida, que às vezes mesmo numa paciente sem nenhum problema prévio podia surgir alguma dúvida, para um suporte e para as causas de urgência mesmo, porque com uma rotatividade tão grande de pacientes, todo dia tem alguma coisa que você não esperava, assim, um caso complicado, algum caso grave, estatisticamente falando, e pela situação de vulnerabilidade mesmo da população. E aí, eu queria separar aqui 2 casos, essas fotos, uma foto é uma ilustração que eu peguei da internet, e aí aqui é uma foto minha mesmo, que eu queria dizer que eu vivi várias situações que eu nunca tinha vivido e eu aprendi muito nesse período por causa na minha primeira semana tiveram 2 alô, vocês estão me ouvindo, gente? De novo? Ouvindo, Gabi, ouvindo. Na minha primeira semana teve 2 esterectomias puerperais, por rotura uterina, por uso abusivo de misoprostol, porque o misoprostol pode ser comprado em qualquer lugar clandestinamente, e vários outros casos que me chocaram, mas tiveram 2 casos que eu acho que ilustram muito o que eu passei e o que eu gostaria de compartilhar com vocês. O primeiro caso, eu fui chamada na sala de parto, eu já tinha visto muitos partos pélvicos nesse momento. Eu já estava super animada com a ideia dos partos pélvicos, eu já estava me questionando por que a gente nem tentava os partos pélvicos no Brasil, porque, assim, a maior parte das vezes, o grosso é muito bem sucedido, sabe? O hospital dá conta de dar um bom serviço para a mãe e para o bebê, e a maior parte dos bebês ficava muito bem. Até que uma noite me ligaram, né? A supervisora das midwives me ligou e falou: doutora, a gente precisa de você aqui. A gente tem um bebê pélvico termo, que nasceu o corpo e a cabeça ficou uma cabeça derradeira. Nós já tentamos todas as manobras e não conseguimos tirar o bebê. Ele ainda está vivo. E aí vou eu, no meio da madrugada, pensando, meu Deus, essas mulheres que fazem partos pélvicos há anos, fizeram todas as manobras e não conseguiram tirar esse bebê, o que eu vou fazer? Chego lá, o bebê bradicárdico, a paciente cansada já, o bebê, assim, preso, eu ponho minha mão, tento ver, refiz todas as manobras, lógico, chamei as outras ginecologistas, apesar de elas não estarem de plantão, ser o meu dia do plantão, a gente era uma equipe muito unida, todo mundo mora do lado do hospital, dava 30 segundos correndo ou caminhando, pedi para elas virem e comecei a tentar fazer as manobras, o bebê não saía por nada, eu fui ficando super nervosa, pensei, nossa, vou ter que colocar um Piper, eu só fiz isso no manequim, enfim, pedi o Piper, faz a analgesia, fiz um pudendo bilateral, locava, o bebê não vinha, e aquele coração já assim, tum, tum, tum. E, assim, eu nervosa, mas todo mundo aparentemente calmo, para falar a verdade. Chegam as outras ginecologistas com grande experiência, uma senhora que é do Turcomenistão, ela tem 10 anos de Médicos Sem Fronteiras, ela também tentou todas as manobras, aquele bebê não saía por nada, e eu já estava pensando, meu Deus, o que a gente vai fazer? Levamos elas para o centro cirúrgico, fizemos uma hack, o períneo acabou relaxando, o bebê saiu depois de várias tentativas, mas saiu assim, na minha opinião, o bebê saiu parado, né? Saiu parado,
foi tentado ressuscitar pela equipe da pediatria. Obviamente, ele evoluiu para óbito e eu fiquei arrasada, assim, super chateada. E assim, o que mais me causava assim, uma sensação de estranheza é que a equipe local e a paciente estava todo mundo muito bem. Assim, como se não tivesse acontecido nada. A paciente me agradeceu imensamente por ter salvo a vida dela, imensamente. E eu levei muito tempo para conseguir entender, assim, que para ela, para eles, é uma fatalidade e o bebê, tudo bem, esse bebê não vingou, ela vai ter um outro bebê, o importante é que ela ficou bem, não aconteceu nada com o útero dela e tal. Mas para mim foi muito chocante, foi o suficiente para eu achar que não vale a pena a tentativa, assim, por mais que tenham casos muito bem sucedidos, eu acho que a gente, num país que a gente mora, é uma coisa que para mim ainda era muito inaceitável, né? E aí eu quero falar um pouquinho de um outro caso que também me deixou bem intrigada e fez eu repensar muitos dos meus valores, que foi uma paciente que chegou em trabalho de parto prematuro, sem ultrassom, ninguém lá faz pré-natal, né? Elas chegam, a obstetriz tenta ouvir um BCF, a obstetriz falou, doutora, acho que são 2, mas eu não consigo ouvir 2 BCFs, acho que 1 é óbito. Então, a gente foi lá com o ultrassom, e aí, um bebezinho pequenininho, pela biometria, 28 semanas, vivo, e uma outra coisa que parecia um bebê, mas não parecia um bebê, que era uma maçaroca, tinha um bracinho, tinha um outro bracinho, tinha umas perninhas, mas não tinha um coração. E aí a gente chama a equipe toda, uma médica belga tem uma experiência maior com medicina fetal, ela fala assim, eu acho que isso aqui é um gemelar acárdico, né? Mas a paciente, franco trabalho de parto. Nasceu o primeiro, e quem disse que esse segundo gemelar nascia? Não nascia, não vinha, porque aquela maçaroca não tinha um polo cefálico, e aí a gente precisou pedir essa caixa, que é a caixa do parto destrutivo, que eu nunca tinha visto na minha vida, e que tinham instrumentos aqui, não sei se vocês conseguem ver, que serviam para cortar pedacinhos, para macetar ossos, e que foi uma experiência, assim, eu não vou descrever, eu tenho foto, se alguém quiser ver depois, mas eu achei que não fazia sentido por aqui, para chocar, porque não é esse o objetivo. Mas, assim, a gente conseguiu tirar, precisou tirar esse segundo gemelar em pedaços. Assim, eu entendo que não era um bebê que tinha coração, que nem era um bebê, mas eu fiquei com uma sensação por dentro muito dividida, aquela sensação de, nossa, eu sinto que eu estou fazendo a coisa certa, mas ao mesmo tempo parece que eu estou fazendo a coisa errada, e causou muita reflexão, assim, sabe? Tiveram várias vivências que foram difíceis de digerir, que lógico, eles oferecem um apoio psicológico, mas que acabou enriquecendo muito e que me mostrou que, às vezes, a medicina que a gente está acostumado não é a medicina que dá para fazer em todo lugar. E aí, como último slide, eu queria deixar aqui alguns dos meus aprendizados, ainda estou aprendendo muito, mas aí eu aprendi que, assim, a medicina possível vai depender do contexto. Quando eu cheguei lá, eu era bem questionadora do porquê a gente não fazia cesariana para salvar a vida dos bebês, e assim, os protocolos têm mudado, mas eu entendi que, às vezes, você fazer múltiplas cesáreas numa paciente que, num país que a mortalidade infantil é muito alta, que ela quer muitos bebês, é aumentar o risco de vida dela, porque ela vai acabar, eventualmente, engravidando de novo, e o risco de uma ruptura uterina é grande, a dificuldade de chegar ao hospital é grande, e que esses protocolos diferentes, eles acabam sendo o que, naquele momento, é o melhor para a paciente. Além disso, eu quis trazer esses casos, não é com o objetivo de chocar, causar comoção, trazer uma sensação de superioridade e inferioridade, porque não é isso. As pessoas lá, elas não são tão diferentes quanto parecem, apesar de elas estarem numa situação mais vulnerável. Eu conheci mulheres fortíssimas, inteligentíssimas, extremamente competentes, que estão tocando aquele serviço e mudando a vida de muita gente. E aí a gente começa a reconhecer ainda mais os nossos privilégios, né? Porque só de você estar inserido no nosso contexto, em que a gente consegue
oferecer uma coisa um pouquinho diferente, isso já mostra quantos privilégios a gente tem e como a gente deveria usar esses privilégios para talvez transformar a nossa realidade. Pode ser que ela seja a nossa realidade aqui do lado, mas pode ser que seja a nossa realidade e se você consiga ir para algum lugar e fazer uma transformação. E por último, isso é uma opinião minha, e eu gostaria de compartilhar que aqui direitos conquistados, eles podem desaparecer do dia para a noite. E assim, conversando com as mulheres mais velhas que lembram da época que elas podiam usar saia e usar a roupa que elas quiserem e frequentar a escola, e que assim, hoje elas vivem de burca, porque o distrito que eu trabalhava ainda é muito controlado pelo Talibã, mas que elas estão ali fazendo lentamente as coisas delas, é possível reconstruir, mas a gente precisa ficar esperto, porque tudo que a gente conquistou de direitos, eles podem desaparecer e é uma realidade. É isso, gente. Eu não sei se eu consegui dar uma ideia do que foi. A experiência foi muito longa, teve muitas vivências, a reunião é uma reunião curta, não teria como eu abordar tudo, mas eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou parar aqui de compartilhar agora a tela, tá bom? Vocês estão me ouvindo? Estamos, Gabi, foi muito legal, tá? A gente tem aqui, ó, eu vou começar a tentar passar para você tudo que as pessoas colocaram no chat, para você ir respondendo, e então a gente, assim, primeiro eu vou falar quem está aqui te dando parabéns, que foi incrível, que foi fantástico, Rafaela, Ana Elisa, Cristina Goya, Ana Flávia Vicente, Fábio Aquino, Dr. Luiz Barramondes, Adriana Luz, o Teline, Adriene, o Rodolfo, estão todos aqui te dando super parabéns e gostaram muito da sua apresentação. Eu vou tentar organizar mais ou menos aqui as questões do chat, que elas vão sumindo. Então, a primeira fala que a gente tem do Rodolfo, né, a importância da sua visão e como o conceito de cidadania é impactante na forma da assistência. Acho que não é uma pergunta, é um comentário. E aí tem um comentário da Rosa, de como... Deixa eu ver o que mais aqui. Só um minutinho. Aqui, o Henrique faz a primeira pergunta, que teve um atentado em Cabul este ano. Se você tem alguma notícia do pessoal dos Médicos Sem Fronteiras lá após esse atentado? Sim, na verdade, logo depois que eu voltei, coisa de 1 ou 2 semanas, depois que eu cheguei no Brasil, houve um atentado a uma maternidade de Cabul, com óbito de 20 pessoas, de pacientes e bebês. Não teve nenhum grupo que acabou assumindo, né, a responsabilidade, mas acredita-se que foi o Estado Islâmico. E, assim, por sorte, ou sorte, vamos por assim, né, dentro do que pode ser dito, ninguém da equipe do Médicos Sem Fronteiras acabou falecendo. Tivemos uma pessoa da equipe nacional que foi atingida, mas porque é feito um treinamento, assim, você não tive tempo para expor isso, não sabia o quanto isso seria interessante, mas quando você não chega e vai trabalhar, né, você chega e você faz um treinamento de segurança. O que fazer na situação onde fica o bunker, assim, dentro do hospital tem um bunker, dentro de cada prédio tem uma sala segura, tem uma lista de instruções do que fazer em caso de bombardeamento aéreo, ataque terrestre, tipos diferentes de ataques, e por conta desse treinamento de segurança, esse atentado que teve em Cabul, a equipe treinada, ela conseguiu chegar a tempo no bunker, mas havia muitos pacientes, né, e acabou que as primeiras pacientes acabaram sendo atingidas. E, assim, tive relatos das pessoas que trabalhavam lá, que teve parto dentro do bunker, porque, assim, parou tudo e você levou. Esse projeto, infelizmente, ele foi fechado. A equipe do Médicos Sem Fronteiras, que cuida desse projeto, optou por encerrar esse tipo de projeto nessa área no momento, porque existem diversas questões políticas, né, e de segurança que são importantes, mas
isso é um evento raro, na verdade, assim, não é uma coisa comum. O Médicos Sem Fronteiras, ele tem um ótimo relacionamento dentro do país, inclusive com os talibãs, inclusive com a maior parte dos grupos menores, porque o objetivo não é tomar partido, né, é prestar assistência, e aí não me importa se a pessoa, ela tem uma opinião de que tem que usar burca mesmo, ou se a outra, ela acha que tá tudo errado. A pessoa chegou como paciente, ela vai ser tratada como paciente, isso é importante, a imparcialidade do serviço humanitário. Mas a gente teve, sim, esse atentado e foi bem difícil, porque eu tenho ainda muito contato com as pessoas que estão em Cabul e eu vi como foi difícil o sofrimento, você fica traumatizado. É um pouco fora do que a gente está acostumado, eu diria assim. Imagino como que é difícil tudo isso. A Cristina Goya, que é anestesista, está te pedindo para contar um pouco mais da anestesia. Você contou algumas coisas, assim, o que você pode contar, como funciona a anestesia lá? A anestesia funciona assim, não tem um... Travou, Gabi. Vamos ver se volta, peraí. Estamos travados. Perdi meu celular aqui. Gabi, travou de novo. Você não quer entrar? Estou tentando falar com ela está tentando reconectar, tá bom? Gente, perdão, aqui, eu acho que a minha conexão... Travou de novo. A resposta para a Cristina cortou toda. Na verdade... Aí voltei, Cristina. Bom, na verdade, quando possível, sempre tem uma vaga aberta para médico anestesista lá na missão. Mas o que acontece é que nem sempre tem profissionais disponíveis para estarem lá o tempo inteiro, né? Quando tem o médico anestesista, e normalmente esse médico anestesista é expatriado, é possível fazer anestesia geral e é possível ter um suporte, porque a parte técnica, né, do centro cirúrgico, do ventilador, isso existe, mas é muito difícil conseguir esses profissionais. Eles são muito requisitados e tem poucos que trabalham no serviço humanitário. Então, a grande maioria das vezes, o que eu tinha era um técnico em anestesia. Ele não era nem um enfermeiro, ele era um técnico mesmo, com um treinamento especial, e ele fazia a sedação e ele fazia a RAC. Mas eles não tinham uma formação médica, né? E aí isso fazia com que você tivesse que ponderar muito que tipo de paciente merecia um procedimento cirúrgico e se realmente você tinha tentado todos os tratamentos não cirúrgicos disponíveis. Então, assim, para hemorragia puerperal, por exemplo, tem balão de Bacri, as equipes são muito treinadas, é muito raro precisar fazer um procedimento cirúrgico por conta disso. No caso de aborto, todas as midwives são treinadas para fazer AMI-1. Então, a gente tinha alguns outros tratamentos que talvez não precisassem de anestesia por conta dessa dificuldade. Nossa, eu vi que tem um monte de pergunta. Tem um monte de pergunta. Ó, eu vou engatar mais uma da Rosa, misturada com uma do Fabiano, que é um aluno do 3º ano. A Rosa também pergunta quando você tem que chamar uma especialidade, um neuro, por exemplo, se tem, se não tem, mas ela também pergunta como que é feita a anticoncepção. E aí eu vou juntar com a pergunta do Fábio, que é do 3º ano, que está passando pela parte de anamnese em ginecobstetrícia, e ele pergunta, como que você pergunta também da anticoncepção, da vida sexual, de como essas diferenças culturais interferem nessa anamnese. E tem mais uma pergunta importante, se as mulheres afegãs fazem ou não aborto. Então, tem a especialidade, a anamnese, a anticoncepção e o aborto. Fiz um pacote, senão não ia dar tempo. A especialidade no meu hospital era só uma maternidade, então eu não tinha especialidades. Se era um caso muito grave, a gente pedia uma transferência para um outro hospital que houvesse a especialidade. E aí, dependendo do caso, a gente fazia uma transferência para um hospital dessa mesma cidade,
que tinha as outras especialidades, e em alguns casos precisava transferir para a capital mesmo, que era Cabo. Mas precisava ser um caso muito específico. Então, a gente teve uma histeria puerperal que ligou o ureter. E aí a gente precisou de um urologista, a gente não tinha, essa paciente foi transferida para fazer esse diagnóstico de que realmente o ureter tinha sido ligado e para fazer o reparo. Então, existe sim todo um suporte, mas ele não fica no hospital, porque o hospital é puramente maternidade, esse que eu fui. Sobre a comunicação com as pacientes, o tempo inteiro a gente tem uma tradutora. E eu vou dizer que a anamnese é uma coisa que não sai legal, então é muito difícil. Porque às vezes você dá uma orientação, você fala 3 minutos e aí a tradutora fala 3 palavras em Dari, ou em Pashto. E você nunca sabe o que está sendo traduzido e você nunca sabe o que está voltando. Então, muito era da propedêutica mesmo. A gente, sempre que fazia uma laqueadura, a gente oferecia, sempre que a gente fazia uma cesárea, a gente oferecia uma laqueadura, 100% das vezes, e muitas vezes elas faziam. Sempre que saía do hospital, a gente oferecia anticoncepção e tem uma equipe de planejamento familiar, mas não tem um segmento. Médicos Sem Fronteiras, nesse projeto, só fica na maternidade. Então, a gente não sabe, na verdade, se essas pacientes usam as coisas. E falar sobre vida sexual é uma coisa, assim, que é um grande tabu, né? Ainda é muito difícil. A violência doméstica é muito alta, ela era muito alta entre as nossas funcionárias. Não era incomum receber uma funcionária com olho roxo, com claramente marcas de agressão e assim, você lá dentro, você não tem muito o que fazer. Como pessoa, tinham projetos, mas acaba que é uma questão cultural ainda muito forte, que ainda está tendo um trabalho que tem que ser muito devagar, porque você também não pode causar uma revolta da população. Não sei se isso faz sentido. O que mais que perguntaram? Deixa eu perguntar tanto. Se as mulheres afegãs fazem aborto. Elas não fazem aborto, pelo que eu percebi, assim, não vem e fala assim, eu queria fazer o aborto. Mas, ao mesmo tempo, elas não levam nenhuma gravidez que tem qualquer risco de um bebê não saudável para frente se ela tiver a opção de parar, de interromper a gestação. Então, se a gente identificasse qualquer malformação, e aí, sendo ou não compatível com a vida, era oferecido, né, a interrupção, e elas sempre topavam. Até porque depois você não vai ter, né, uma condição para essas crianças que precisam de necessidades especiais. Mas não tem, eu não sei dizer assim, não tem uma lei que seja a favor do aborto. A gente não fazia um aborto abertamente para quem quisesse, só com essas indicações. Deixa eu perguntar, agora eu vou aproveitar e perguntar. E tem práticas da cultura das mulheres que elas façam abortos em casa e que possam ser conhecidas, ou alguma complicação que chegue até a maternidade? Não, o que tem muito é muitas clínicas de não médicos, que eles falam que são médicos, mas que não são médicos de formação, e que o misoprostol é uma coisa muito usada, muito difundida. Então, na verdade, ela chega pra gente assim, eu descobri que tô grávida e tive um sangramento. E é isso. Na verdade, não faz parte do meu protocolo perguntar se aconteceu alguma coisa ou se ela tomou alguma coisa. Lá elas não é como no Brasil, que acaba sendo mais via vaginal, porque até a indução para o aborto e a indução de trabalho de parto, todo o misoprostol é via oral e funciona super bem. Então, eu acredito que tenha, como tem no mundo todo, eu acredito que tenha velado, e elas são orientadas a vir para o hospital, e a gente teve várias pacientes que chocavam com sangramento de abortamento, como a gente tem no Brasil, e que a gente nunca vai saber se elas provocaram ou se foi espontâneo. Entendi. Como acontece aqui, né? Como não é permitido, elas arranjam alguma forma de fazer, e algumas vão procurar o hospital quando isso complica ou não. Nossa, temos muitas perguntas ainda, mas pode falar, fala. A fala é sua. Na verdade, a gente acha que é muito diferente, mas as pessoas, elas são muito parecidas, né? E elas, por mais que as leis às vezes sejam diferentes, elas tendam a se adaptar de um jeito muito parecido. Então, essa questão do aborto, as pessoas fazem mesmo, né? Seus jeitinhos para burlar o sistema quando o sistema não faz sentido.
Nossa, eu vou ver aqui as outras perguntas. Ó, depois tem mais perguntas aqui. Tem umas perguntas que eu vou juntar também, que tem do Rodolfo e da doutora Adriana, tá? E aí, assim, como que a sua formação te preparou para isso? O que você levou na bagagem que fez a diferença? E a Adri já pergunta também se a sua formação em ultrassom na residência foi suficiente, te ajudou nisso daí. Com certeza, a minha formação fez muita diferença. E hoje eu entendo muito quando o recrutamento, ele fala que você precisa ter um pouco de experiência, não só mão, né, mas maturidade também, para lidar com os casos e você sendo a pessoa responsável por aquela paciente, porque na residência, muitas vezes, você tem o seu preceptor, o seu chefe, a instituição por trás, e você não está lidando com a responsabilidade. E depois, quando você sai para trabalhar, você acaba vivendo isso. Ter feito a residência no CAISM, ter sido bem formada, isso me ajudou demais. Inclusive, a outra ginecologista belga, ela inclusive me elogiou lá, falando que não, que eu era muito bem formada, que as minhas condutas elas eram muito pertinentes. Ultrassom, eu acabei fazendo um curso fora de reforço, eu acho que a gente tem uma vivência no CAISM, mas ela não era exatamente a mesma vivência que eu precisava de uma vivência para urgência, mais para propedêutica, mas, em geral, eu acredito que a gente sai bem preparado, mas eu acho que não vai ter nada que vai preparar ninguém, na verdade, para várias coisas. Muitas coisas é só você ir e descobrindo aos poucos. E meus amigos que fizeram fetal sabem quantos áudios, gravações eu mandava, eu fazia ultrassom, e eu filmava, eu falava, meu Deus, eu não sei o que é essa maçaroca aqui. Às vezes era uma mola parcial, às vezes, mil coisas que eu não sabia o que é. Perdão, acho que meu cachorro tá fazendo muito barulho, né? Me desculpa. Não tem problema, tá? Coisas da vida online aqui. Mas tá ótimo. Aqui que eu vi do Cássio, para ele falar para eu falar para os alunos da graduação, né? O que eu orientaria para quem quer ter um caminho parecido, né? Bom... Isso, Gabi, ó, isso que eu ia falar, porque eu achei muito importante essa visão do Rodolfo e da Adriana, que fala da residência, e o que a gente pode até melhorar na residência com relação ao que você está contando, e essa parte dos alunos eu acho fundamental. Então, você já leu a questão, por favor. Na verdade, assim, a preparação na Unicamp, a gente sai, muito privilegiado, né? A gente tem uma preparação muito embasada, com muita prática, mas eu acredito que para quem quer fazer algo assim, sempre continuar estudando, fazer cursos de emergência. Eu acabei, depois que eu terminei, eu acho que eu estudava muito mais do que eu estudei na residência como um todo, pela preocupação. E existem muitas opções de trabalhos não tradicionais. Basta você ficar interessado, e aí você conversar com as pessoas que estão nesse meio, que assim, o Médicos Sem Fronteiras é uma organização, né? Existem diversas organizações humanitárias. Esse trabalho que eu fiz em Trombetas é um lugar na Amazônia, existem diversos lugares da Amazônia e do mundo. Tem que saber que não é um trabalho que é feito pelo dinheiro, gente, porque não vai dar para ficar rico fazendo isso. É pela experiência, é pela vivência, mas é pago de um outro jeito. E esse pagamento, ele compensa muito. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já falou da contracepção, mas existia alguma política de LARC no Afeganistão, de DIU, implante, como que funciona isso? A gente oferecia o DIU, tinha essa oferta, mas ele não era muito bem aceito. Não se via muito uso. O que mais elas pediam, na verdade, eram camisinhas. É isso. Até porque existe a questão da religião, em que ainda a contracepção, ela fica, dependendo da sua leitura do Corão, ela não é bem vista em algumas leituras, né? Então, muitas vezes elas achavam que o que Allah estava dando era o que deveria ser. Então, acabava que até tinha as opções, mas elas não tinham adesão.
tem mudado, viu? Assim, do que eu percebi, do que o pessoal que trabalhava lá antes fala, é que tem melhorado muito, a assistência melhorou muito. Nesse período que eu fiquei lá, a gente teve apenas uma morte materna, não tivemos mais que isso, já teve períodos que eram 3 por mês, então, assim, o treinamento, e tem campanhas, né, de conscientização da população, isso tem melhorado, e o objetivo não é ser um serviço que vai lá, internacional, que fica prestando auxílio, você treina a população, e a população, depois de treinada, se responsabilizar por isso, e um dia a organização humanitária poder sair de lá, né, quando tudo tiver mais estruturado. Muito interessante. Eu depois vou falar algumas coisas, assim, eu acho que eu vou abrir uma exceção aqui, a gente não abre para a fala das pessoas, mas o doutor Guilherme me pediu para falar, e acho que ele tem experiência enorme nisso, então eu vou, doutor Guilherme, se o senhor está aí, se o senhor puder falar, eu vou abrir para o senhor. Bom dia a todos, bom dia, Gabi. Desculpa, eu estava escrevendo, quando eu vi que não podia falar, estava escrevendo, mas já estava virando uma novela. Primeiro de tudo, eu queria dizer que acho que todos nós que fomos professores de vocês na graduação e na residência, sentimos orgulhosos de ver alguém com essa trajetória, tendo tido essa experiência, que eu pessoalmente acho que todo mundo deveria ter a oportunidade de vivenciar alguma coisa parecida, inclusive para dar valor nas coisas que a gente tem aqui no país e na nossa universidade, no nosso serviço. Parabéns. Segundo ponto, aquela foto me lembrou, acho que os mais antigos lembram, aquela foto do material de fetotomia que você mostrou para a gente. Até poucos anos a gente tinha uma caixa no centro obstétrico preparada com ele, é o gancho de Brown, o cranioclasto e o basotribo, que a gente usava no passado, e felizmente é uma coisa do passado, a gente não tem mais alternativa para usar. E a última coisa que eu queria falar, eu não me lembro se alguma dos nossos plantões no passado eu cheguei a comentar, mas exatamente há 33 anos atrás, em 1987, eu tive uma experiência muito parecida com essa, em Moçambique, na África, no meio da guerra civil, e assim, estou absolutamente pasmo de ver como, mudando o local, depois de 30 e tantos anos, as coisas continuam mais ou menos a mesma coisa em países que são menos favorecidos do ponto de vista econômico, social e de possibilidade de desenvolvimento, né? Então, eu passei exatamente essa mesma experiência, tendo inclusive que aprender, você falou da tradutora, eu não tinha tradutora, eu tive que aprender um pouco do dialeto Xangane, que se usava em Moçambique, para poder ter um mínimo de interação com as mulheres, mas obviamente era uma interação muito limitada, e eu só queria parabenizar você e perguntar se você recomendaria para todo mundo que está terminando a residência um estágio, não vou dizer uma experiência igual, mas um estágio num local como esse para melhorar a percepção de vida e de profissão. Parabéns. Muito obrigada, doutor Guilherme. Não, com certeza. Eu acredito que você conseguir vivenciar as pessoas que estão numa condição de vulnerabilidade, num local que não tem os mesmos recursos que uma universidade tem, isso é muito enriquecedor e vai trazer muito benefício, assim, não... Às vezes você acha que você que está levando, né, para a pessoa, eu estou aqui levando a saúde e tal, mas você recebe tanto de volta em aprendizado, que, assim, não sei nem como dizer, é muito especial. Eu acho que todo mundo que puder e quiser deveria fazer esse tipo de vivência, deveria ter essa experiência. E eu queria ressaltar aqui, a doutora Renata Fernandes, ela é a oftalmologista lá de Trombetas. Ela vai uma vez por mês fazer os atendimentos. E ela está contando que existem barcos na Amazônia que os médicos podem se candidatar também para fazer o atendimento às comunidades ribeirinhas. Então, existem muitas opções, né? Basta querer sair um pouco do circuito que a gente vive. E o Fábio perguntou se o francês é pré-requisito, né? O francês não é mais pré-requisito do Médicos Sem Fronteiras. Você pode se candidatar numa vaga sendo fluente em inglês.
Entretanto, existem missões separadas, existem missões que só se fala francês, e se você não é fluente em francês, você não pode se candidatar a essas vagas. E existem missões que só se fala inglês. Então, é possível até para quem não fala francês fluente. Isso, e sobre o que eu estou fazendo hoje eu estou trabalhando no Brasil, já estou a gente tem um Career Manager, né, um gerente de carreiras, já estou esperando minha próxima missão, e a gente sempre fica em busca de novas vivências, novas oportunidades, de melhorar. Por enquanto, é isso. Nossa, Gabi, excelente. Acho que a gente esgotou as questões, não esgotou os elogios, porque são muitos, eles vão ficar gravados e você pode ter acesso a todos eles. E, assim, é muito bom, né, porque você vê, a gente tem os professores, doutor Guilherme, doutora Júlia, Adri, Rodolfo, Cacho, um monte de gente, professor seu te assistindo e feliz. A gente tem vários alunos te assistindo e felizes, e a gente vê seus familiares te assistindo e felizes, e a gente está com poucos residentes, porque, infelizmente, hoje é o dia da prova dos residentes. Por isso que os professores não, ou por isso que os residentes não entraram, mas eu também não consegui saber, soube, depois que estava tudo organizado, que hoje eles estão fazendo prova. Letícia, querida, falando aqui, parabéns, amiga. Então, assim, quando eu vejo a Letícia, Henrique, esse pessoal aqui, eu fico muito feliz de ver sua trajetória, e todos os seus amigos estão aqui felizes também com tudo isso. E eu queria que, assim, agora a gente está chegando perto do término, e eu queria dizer de uma fala sua, do seu último slide, dos direitos conquistados podem ser perdidos. A importância disso na nossa atualidade, na nossa situação aqui no nosso país, o quanto isso é importante, e o quanto é importante ter pessoas com essa visão que você tem para trabalhar todos os dias nessa missão, de que direitos conquistados podem ser perdidos, e que a gente tem que atuar muito nisso, tá? Tem mais uma fala aqui do Dr. Rodolfo, falando de telemedicina, tá? Então, falando que convida todo mundo para trabalhar nisso, mas eu queria ouvir de você um pouco disso que eu te falei agora, dos direitos conquistados podem ser perdidos, e como nós, que temos privilégios, podemos trabalhar nesse sentido. Não, e a gente... tem um artista que eu gosto muito, e ele atua contra o racismo, né? E ele fala de como os direitos adquiridos, eles são muito frágeis. Basta, às vezes, uma pessoa, eu vou pôr aqui um termo mais baixo, né, medíocre, trazendo uma ideia que é mirabolante, mas que, às vezes, vai afetar a estrutura inteira. Então, assim, a gente pensa, nossa, que absurdo hoje, as mulheres lá usam burca, não podiam ir para a escola. Mas, assim, existem líderes religiosos do nosso país que dizem que as filhas dele não deveriam estudar, porque mulher não deveria estudar. Então parece distante, mas está muito próximo. E lá foi uma coisa, assim, rápida, né? Todo mundo que... Eu não assisto, nem li, mas já me contaram sobre o conto de Aya, e é uma situação que você precisa ficar esperto, porque os direitos, eles precisam ser todos os dias reforçados, de que eles não são um favor, eles são um direito, uma coisa conquistada. E nós que somos privilegiados, a gente tem uma obrigação de estar sempre zelando por esses direitos, no meu ponto de vista. Porque muitas vezes a pessoa que já nasceu, por exemplo, no sistema do Talibã, ela não ela de como seria ter esses direitos. Então, a pessoa que já nasceu numa situação de vulnerabilidade, desprivilegiada, ele não sabe o que é o mínimo esperado, mas a gente que é privilegiado, a gente sabe. A gente já sabe que todos os seres humanos têm esse direito e eles têm que ser por igual. Então, a gente precisa estar sempre buscando iniciativas e reforços para que isso se perpetue, né? É isso. Eu não sei se fez sentido. Desculpa, gente. Gabi, fez todo sentido, e esse foi mais um dos motivos que eu te convidei para estar falando aqui, por todas essas experiências, por toda essa vivência, pela aluna e residente excelente que você foi,
e por esse pensamento de equidade que eu sei que habita sua mente e seu coração, tá certo? Obrigada. Então, eu queria agradecer imensamente, tá? Se você quiser fazer um fechamento, se você quiser fazer alguma coisa, tá bom? Um agradecimento, sim. Quando eu acho que eu nunca tive essa oportunidade antes de falar especificamente para os professores, mas enquanto a gente é residente, a gente tem uma visão que ela é bem enviesada, né? Dos professores, dos preceptores, a gente acha que eles são chatos ou que eles são exigentes, mas eu nunca tive esse momento que eu queria agradecer, porque assim, se eu tô onde eu tô hoje, eu sei que é por conta da formação que eu tive, de pessoas maravilhosas que me disseram coisas e que não são coisas técnicas, mas são coisas de vida que me disseram e que fizeram com que eu me tornasse essa pessoa que eu sou e que continue evoluindo. E o quanto eu admiro todos vocês nessa, enfim, sempre. É isso, gente. Obrigada pela oportunidade. Se deixar, eu falo muito, posso ficar falando para sempre. Muito bom, Gabi, muito bom. Parabéns para você, parabéns para sua mãe, sua tia, seus familiares, que com certeza têm um papel muito importante em você se tornar essa pessoa tão especial, certo? Então, eu vou encerrar a nossa reunião. Tem vários comentários, eles vão ficar gravados, isso é legal, você pode ver cada um deles com calma depois, e todo mundo, essa reunião fica gravada. E eu só queria convidar agora a todos, né, para a próxima reunião. A próxima reunião vai ser sobre prematuridade. Novembro é um mês que é um mês, né, que se da prematuridade, nós vamos ter várias reuniões falando sobre prematuridade, essa é a primeira delas. Então, uma reunião mais da parte obstétrica, depois nós vamos ter uma reunião mais da parte conjunta com a neonatologia, e depois ainda mais uma para finalizar o mês. Então, queria agradecer imensamente a participação de todos os comentários, e especialmente da Gabi, e aguardo vocês na próxima reunião, na semana que vem. Muito obrigada, beijo, Gabi. Beijo, tudo tchau. de bom. Tchau, tchau.